Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, creia nisso, você é filho amado de Deus. Fala comigo, eu sou filho amado de Deus. Essa verdade, ela não pode ser apenas uma realidade que está na sua mente. Ela precisa ser uma convicção no seu coração, de que você é amado por Deus. Talvez nós ouvimos a cada domingo a respeito do amor de Deus, do tanto que Deus te ama. Mas a questão é como você recebe essa palavra, como que você recebe a verdade do Evangelho no seu coração. A Bíblia diz em Romanos 1, do verso 16 em diante, ele vai falar que o Evangelho ele é o poder de Deus. E a palavra Evangelhos é boa notícia. Como que você ouve a boa notícia do Senhor? Qual é o coração, qual a expectativa que você tem quando você ouve a respeito daquilo que Deus tem para você? Como que é o seu coração ao receber a palavra de Deus? Isso faz total diferença no que se trata se apropriar do milagre de Deus para a nossa vida. Porque às vezes você pode estar aqui no culto ouvindo a cada domingo a palavra. Isso é poderoso, porque a Bíblia fala em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas às vezes a forma que nós recebemos a palavra é apenas através de uma perspectiva natural, de informação. Mas a Bíblia fala que uma vez que nós conhecemos a verdade, essa verdade tem poder de nos transformar. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. E nós conhecemos essa verdade quando nos relacionamos com ela, quando nós abrimos o coração. Então, para me relacionar com a minha esposa, eu preciso estar aberto para conhecê-la, eu preciso estar aberto para entender o que está no coração dela. Da mesma forma, você precisa estar aberto para ouvir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que o Espírito Santo tem para mover sobre você. Diga aleluia. E hoje eu quero compartilhar algo para você, que é a respeito dos pensamentos de Deus, a forma, o pensamento que Deus tem para você. Quais são os pensamentos de Deus? Nós já falamos muito isso em Jeremias 29:11, diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos abundantes, são pensamentos grandiosos. Essa é a verdade de Deus ao seu respeito, e eu quero falar sobre isso para você. E o tema da mensagem é Deus, ou melhor, o Senhor está interessado no seu sucesso. Diga assim, o meu Deus, que é meu Pai, Ele está interessado no meu sucesso. Deus está totalmente interessado em ver você crescendo, em ver você frutificando, em ver você avançando no reino de Deus. Os pensamentos de Deus não são pensamentos ruins ao seu respeito. Os pensamentos de Deus não são pensamentos de fracasso para você. Deus tem pensamentos grandiosos para você. Mas, para que você acesse os pensamentos de Deus, você precisa ser espiritual. O que é ser espiritual? Ser espiritual não é ser místico, e ser espiritual não é ser religioso. Ser espiritual é se apropriar pela fé da verdade de Deus sobre a sua vida. Isso é ser espiritual. Ser espiritual é olhar para a palavra de Deus e dizer, essa é a verdade que me define. Essa é a verdade sobre a minha casa, essa é a verdade sobre o meu casamento, essa é a verdade sobre a minha vida financeira, essa é a verdade sobre o meu ministério. Isso é ser espiritual, amém? E o salmista no Salmos 35, 27 diz assim, salmista no Salmos 35, 27, cantem de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão. Olha só, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Essa palavra compraz é que se alegra. A Bíblia está dizendo que Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Quantos aqui são servos do Senhor? Essa é uma realidade poderosa. Você já conheceu pessoas que às vezes você pede algo para ela fazer, às vezes você fala assim, vamos mais exemplo, pega aquele celular para mim, aí a pessoa pega, mas ela pega de mau humor. Você conhece gente assim? Que faz a tarefa, mas faz com pouco caso, não é? Tem gente assim? Aqui não, né? Aqui todo mundo é vencedor, amém? Glória a Deus.
faz, mas faz com pouco caso, né? Faz com a cara ruim, até faz, mas não vai com alegria. Mas isso é diferente. O nosso Deus, Ele faz porque Ele te ama. Deus, Ele não olha para nós e fala, de novo Fernando aqui pedindo, ô Fernando, tá bom, você não está vendo que eu estou ocupado não? Deus, Ele não faz as coisas na nossa vida baseado na nossa conduta. Deus opera na nossa vida baseado na obra do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então, Deus tem prazer em manifestar na sua vida. E uma vez que eu entendo que Deus tem prazer em manifestar grandes coisas na minha vida, por que então não me relaciono com esse Deus? Por que então não se relacionar com um Deus que tem coisas grandiosas para a nossa vida? Sabe por quê? Porque nós temos um adversário, e esse adversário chama-se Satanás. E uma das obras que o diabo opera na vida das pessoas é trazendo uma compreensão errada em relação ao caráter de Deus. Por exemplo, quando você vai lá para Gênesis no capítulo 3, naquela conversa que a serpente está tendo com Eva, o diabo ali na serpente, ele começa a trazer dúvidas para Eva em relação ao caráter de Deus. Escuta, sabe por que Deus não quer que você coma dessa árvore? Porque Ele não quer que você seja semelhante a Ele. Entende? Deus não quer que você seja semelhante a Ele. Deus disse que se comer, de certo, morrerás. Mas você não vai morrer não, você não vai morrer não. Então muitas vezes o diabo coloca essas mentiras na sua cabeça, dizendo que a situação que você está passando não tem jeito, que a realidade que você está passando não tem como você ver uma porta aberta. É tempo de portas abertas, mas nessa área da sua vida ela está totalmente trancada, não tem jeito. E aí, uma vez que você tem um posicionamento de incredulidade, você acaba duvidando do caráter de Deus. E a Bíblia diz que Deus não só é alguém que fala a verdade, a Bíblia diz que Deus, Ele é a própria verdade. Porque se Deus mente, Ele vai contra a sua própria natureza. Se Deus mente, Ele vai contra a sua própria natureza. A Bíblia diz que o universo é sustentado pela palavra. Se Deus mente, o universo se desfaz, porque ele é sustentado pela palavra. Se Deus tem poder para sustentar o universo pela palavra, Ele não tem poder para trazer realidade, vida, transformar a sua vida, seu casamento, sua história? Sim ou não? Então o diabo, muitas vezes, ele leva as pessoas a ter uma compreensão errada do caráter de Deus. E essa compreensão errada do caráter de Deus é uma mentira que ele coloca você em relação à palavra. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Se as minhas armas não são naturais, significa que elas são espirituais. Então veja bem, esse ataque em relação ao caráter de Deus é levar você a estar sempre consciente do fato e não da verdade que Deus diz ao seu respeito. Então nós vimos aqui, cantem com júbilo e se alegram aqueles que crê que Deus tem prazer na prosperidade. Prosperidade aqui não está relacionado apenas na questão financeira, mas prosperidade em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você tenha uma vida saudável, Deus quer que você tenha emoções saudáveis, Deus quer que você tenha uma vida espiritual saudável. Não adianta você ser uma pessoa bem-sucedida externamente, mas internamente você é alguém que está totalmente desconectado. Por exemplo, quando você olha a terra, a Bíblia fala que estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Depois que houve luz ali, Deus começou a organizar a terra que estava sem forma e vazia. Depois que Ele organiza a terra, os frutos começam a acontecer. Deus está trabalhando dentro de você para que os frutos comecem a acontecer. Às vezes não avançamos, não frutificamos, por quê? Porque está uma bagunça internamente. Deus está trabalhando por meio da palavra de Deus para transformar você, para que você seja alguém frutífero, amém? Para que você seja alguém que avança, que cresce. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda o que, irmãos? 2 Coríntios capítulo 2, verso 8, na minha tradução está aqui dizendo em toda graça, mas aí ele diz assim, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Diga assim, Deus quer fazer com que eu cresça em toda
boa obra. A Bíblia diz que Deus, Ele pode fazer você superabundar. Deus pode fazer você superabundar. Por meio do quê? Por meio da sua graça. E a graça é o quê? Favor imerecido. A graça é a compreensão do tanto que Deus te ama. Quando você entende que é amado, você desfruta dessa abundância do Senhor na sua vida. Quando você desfruta do amor de Deus, você experimenta do crescimento do céu sobre a sua vida. Se você quer crescer, se você quer avançar em Deus, descubra, alimente o amor de Deus no seu coração. A Bíblia diz: sabemos e cremos que somos amados. Não basta apenas saber, você precisa crer. Esse crer é andar, permanecer, estar. Você está no amor do Pai, você está no amor de Deus. Então hoje eu quero compartilhar aqui alguns pontos dessa verdade no seu coração, que vai fazer você acessar as promessas de Deus sobre a sua vida, os pensamentos elevados do Senhor sobre a sua vida. Mas antes disso, precisamos descartar aqui alguns conceitos que nos impedem, que colocam barreiras e que nos impedem de acessar. A Bíblia diz que você já é abençoado, a Bíblia diz que você já é próspero, amém? Mas por conta da falta da compreensão e da revelação dessa verdade, não acessamos. Então vamos aqui aprender algumas coisas que nos impedem de acessar o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem pensamentos grandes a você. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus tem prazer na sua prosperidade. Deus tem prazer na sua frutificação. Amanhã, quando você acordar, levante com essa convicção: Deus tem prazer, Deus quer me fazer avançar, Deus quer me fazer crescer. Quando você está diante de uma demanda, você precisa ter essa consciência: Deus tem prazer e quer me ver abençoado. Você crê nisso? Você crê que Deus quer ver você crescendo no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério? Deus quer fazer na sua vida. Por quê? Porque eu sou amado. Porque eu sou amado. Então o primeiro ponto aqui que nós precisamos aprender, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida, está lá em Juízes capítulo 1, verso 19. Olha só, Juízes 1, 19. A Bíblia diz assim: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. A primeira coisa aqui que nos impede de avançar e crescer, mesmo sabendo, mesmo crendo que Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida, é quando nós temos uma imagem, ou melhor, quando nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Quando você limita o poder de Deus na sua vida e a ação de Deus na sua vida, isso te impede de desfrutar de restauração, de frutificação, de avanço. Olha o que o texto está dizendo: esteve o Senhor com Judá. Deus esteve com Judá. Você precisa entender que Deus está com você. Diga: Deus está comigo. Fecha seus olhos onde você está. Diga assim: Senhor, Tu estás comigo. O Senhor habita em mim. Fala isso agora para o Senhor: Senhor, Tu és a minha provisão, porque o Senhor está comigo. O Senhor habita em mim, o Senhor vive em mim. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é aquele que me fortalece. Diga isso agora em alto bom som. Declare isso sobre a sua vida. Aleluia. Deus está com você. Deus habita em você. Aleluia. Diga: o Senhor está em mim. Ele vive em mim. Glória a Deus. Nós vamos ver isso na vida de José. José foi alguém que teve um ministério exitoso. Por quê? Porque o segredo da vida de José não era o que ele tinha, mas quem ele tinha. E a Bíblia diz que ele tinha a bênção de Deus. O segredo do seu avanço não é o que você tem, mas quem você tem. O que José tinha? José tinha o Senhor. Sabe por que você vai avançar? Sabe por que você vai crescer? Porque a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O espírito da graça está em você. A Bíblia diz que você é abençoado. Quando você anda, as bênçãos de Deus, elas correm para você. Porque a presença de Deus na sua vida é como um imã que atrai o metal. Diga isso. Aleluia. Então essa é a consciência. Por exemplo, quando você vê Jesus dormindo na tempestade, Jesus estava dormindo num barco, uma tempestade se levanta. Por quê? Porque Jesus tinha consciência: o Pai está comigo, o Pai está comigo. Quem tem consciência que o Pai está contigo, ele dorme no meio da adversidade. Deus está com você.
O sangue de Jesus te aproximou. Você não está distante de Deus, Deus está em você. A Bíblia fala que quando a obra foi consumada do Calvário, o véu se rasgou de cima para baixo, porque a obra não é natural, a obra é sobrenatural. E Deus saiu do lugar santíssimo e passa a habitar dentro de você. Essa é uma verdade poderosa do Novo Testamento. Você tem Deus dentro de você. Pastor, eu já sei disso. Mas não se trata apenas de saber, se trata de experimentar. Deus está em mim, a vida, a vitória que eu tanto clamo, Deus colocou por meio de Cristo dentro de você. Mas veja bem, a Bíblia deixa bem clara, esteve o Senhor com Judá, então eles saíram para a peleja contra os midianitas, e a Bíblia fala que eles não conseguiram prevalecer contra o exército inimigo. Por quê? Porque eles tinham carros de ferro. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que é carro de ferro perto do Deus Todo-Poderoso? O que é o carro de ferro perto de um Deus que criou os céus e a terra? O que é um carro de ferro para aquele que ressuscita mortos? Para aquele que faz mar se abrir? O que é carro de ferro para um Deus que traz multiplicação, que chama à existência aquilo que não existe? O que é a situação que você está passando por esse Deus Todo-Poderoso? Sabe por quê? Porque muitas vezes damos mais ênfase para a força do inimigo do que para a grandeza de Deus. Sabe quando você honra a Deus? Você honra a Deus quando você dá crédito à palavra dEle, quando você dá crédito ao poder dEle, porque se Deus não pode mudar essa realidade, quem pode? Você dá conta? Você consegue? Se Deus não dá conta de resolver o problema no seu casamento, da sua vida financeira, seja qual for a área, quem consegue? A Bíblia fala em Efésios 3:20 que Deus é poderoso. Poderoso, a onipotência é um atributo da divindade do Senhor. Ele concentra todo o poder. Ele é poderoso para fazer. Então veja, não limite o poder de Deus na sua vida. Às vezes você está como esse povo, ó. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Ah, pastor, esse problema é muito grande. Em vez de você estar dizendo para Deus o seu problema, fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Estou te falando circunstância, o meu Deus é maior. Se a sua adversidade for maior do que Deus, aí você pode ficar desesperado. Mas se Deus é maior do que a adversidade, descansa. Descansa. Ele esvaziou de sua glória, assumiu a forma de servo, veio até aqui para morrer para você. Em Romanos 8:32 diz que ele não me negou Cristo. O que ele vai te negar? Não limite o poder de Deus na sua vida. Em Mateus capítulo 28, do verso 20, olha o que a palavra de Deus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do... Isso aqui é quem dizendo? Senhor Jesus. O que o Senhor está dizendo? Que Ele está com você, até quando? É só até o próximo culto. Próximo culto eu estou com você, mas segunda, terça, quarta, Deus está contigo domingo e no dia da sua célula. É assim que está com você? Assim? A Bíblia está dizendo que Ele está com você todo momento? No momento difícil Deus se ausenta? Não, aí Sérgio Cruz, é você, fica aí, é com você, eu estou com você só na hora das coisas boas. É assim? Não, meu irmão. A Bíblia diz que Ele está com você como todo, até a consumação do século. Deus não larga de você. Pastor, por que Deus não larga de você? Porque assim como Cristo é, eu sou. Você foi amalgamado, você foi atraído pelo sangue do Cordeiro. Cristo está em você. Você precisa entender, Ele está comigo. Essas palavras do Senhor, Ele diz que todos os dias, amanhã Ele está com você, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias, no momento de seca, mas no momento de abundância, Ele está com você. E não é você que segura a mão dEle, é Ele que segura as suas mãos, porque se for depender de nós, da nossa fidelidade, nós erramos, mas Deus é fiel. A fidelidade de Deus não é com base nas nossas obras, a fidelidade de Deus é com base na obra de Cristo. Não é você que segura a mão dEle, é Ele que segura a tua. É Ele que segura a tua mão, é Ele que te ergue. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Ele está comigo. Ainda que eu erre, Deus não vai olhar, isso errou, sai fora. Não é sai fora, não. Ainda que eu erre, Ele não se ausenta. O amor de Deus não se altera ao seu respeito, entende? A sua posição
O seu estado não pode alterar a sua posição, mas a sua posição pode alterar o seu estado. O seu estado é passageiro, é momentâneo. Talvez hoje você está alegre, amanhã está triste, depois está alegre. Mas o seu estado não altera quem você é em Deus, a forma que Deus te vê. Deus olha e não vê assim. Esses dias alguém me mandou uma mensagem, falou: pastor, eu errei. Como é que Deus me vê? Eu fiz uma besteira, como é que Deus me vê? Deus me vê de acordo com o meu pecado? É um homem de Deus que tinha falhado. Não, Deus te vê em Cristo. Mas isso eu não estou dizendo que você tem que sair errando, porque você vive agora em novidade de vida. Está lá em Romanos capítulo 6. Mas veja bem, Deus te vê em Cristo. Cristo é vitorioso? Você também é. Deus não olha para o seu casamento, Deus não olha para a sua vida financeira, Deus não olha para aquilo que envolve você e vê como um fracasso. Deus vê você através da ótica da cruz. Deus não vê alguém viciado. Deus não vê alguém, sabe, alguém enfermo. Deus te vê através da ótica da cruz. Na cruz você é curado. Na cruz a restauração. Na cruz a provisão. Diga assim: Deus me vê através da ótica da cruz. Então, quando você estiver passando por uma situação, coloca a cruz. Senhor, o Senhor me vê através da ótica da cruz. E através da ótica da cruz, a obra foi consumada. Amém? Então a promessa é que que Ele vai estar todos os dias. Todos os dias. Olha o que a Bíblia fala no Salmos 91, do verso 14. Salmos 91, 14. Porque a mim se apegou. Com o que Deus se apegou com você? Deus se apegou com você com ira, é assim? Deus se apegou com você com ódio. Então você vê muito na internet os profetas do caos. Deus está pesando a mão. Deus pesou a mão sobre Cristo. Haverá um dia em que a ira de Deus será derramada sobre a terra. É chamado de período da grande tribulação. Mas em nome de Jesus você não vai estar aqui, amém? Amém. Glória a Deus, você vai ser arrebatado, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: porque a mim se apegou com amor, e eu o livra-lo-ei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O que o Senhor se apegou com amor a você? E uma vez que Ele se apegou com amor a você, o que Ele faz? Ele te livra. Ele livra você. Deus tem livramento. Pô-lo-ei a salvo. Não é salvação só apenas do inferno, mas a da circunstância, das adversidades. Tem áreas na sua vida que você precisa de salvação. O amor de Deus te livra. O amor de Deus não é um sentimento, o amor de Deus não é um ensino, o amor de Deus é uma pessoa que está dentro de você. Romanos 5, não precisa projetar, do verso 3 em diante, diz que o Espírito Santo derrama no nosso coração o amor do Pai. É esse amor que se apegou a você, que te livra. É esse amor que tem poder de restaurar seu casamento, tem poder de trazer à existência o que não existe, tem poder de mudar a sua realidade. Deus se apegou com amor a você. Deus se apegou com amor a você. Fala assim: eu tenho o amor de Deus. Quando você entende que você é amado por Deus, quando você tem a compreensão que você é amado por Deus, você não precisa estar chorando o amor das pessoas lá fora. Quem entende que é amado, ama. Quem entende que é perdoado, perdoa. Quanto mais você entende que é amado, mais o amor de Deus flui na sua vida. Mais o amor de Deus como um rio flui na sua vida. Quanto mais você entende a graça de Deus na sua vida, mais essa graça flui em você. Mais essa graça move na sua vida. Amém? Então veja bem, primeiro ponto, não limite o poder de Deus. Mas como que nós fazemos isso? Falei para você. Quando damos mais ênfase na força do carro do que na força de Deus. Quando damos mais ênfase na força do carro, na circunstância, nas adversidades, do que no poder de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Daniel capítulo 11, do verso 32. Daniel 11, 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Forte e ativo. Quantos conhecem a Deus aqui? Como que nós nos tornamos forte e ativo? Como? Quando nós conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus. Conhecer a Deus está relacionado a conhecer Ele através da minha intimidade com Ele, através da sua palavra. Quanto mais você tem um coração para buscar a Deus, mais forte você é. Mas sabe quem busca a Deus? É quem em primeiro lugar tem a consciência de que você é fraco.
O crescimento espiritual não está relacionado ao tanto que eu sou forte, mas o crescimento espiritual está relacionado com o tanto que eu sou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, diz o apóstolo Paulo. Quanto mais eu entendo que eu sou fraco, mais Deus me faz forte. Mas não é chegar diante de Deus e ficar, eu sou fraco, eu sou um coitado. Não é chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor pode. Porque quando você tem essa postura, você coloca Deus na posição de Deus na sua vida. Mas às vezes nós queremos assumir a posição de Deus quando queremos, por meio da nossa força, resolver as circunstâncias. Quando você se coloca como dependente e crendo, Senhor, Tu tens, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga glória a Deus. Outra forma aqui, que nós limitamos o poder de Deus, é quando queremos resolver as coisas, como nós falamos aqui, por meio do nosso próprio intelecto. Jeremias capítulo 20, verso 11. Jeremias 20, 11, olha o que diz. Deu problema aí? Jeremias 20, 11 diz assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, porque não se ouviram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. A Bíblia diz que o Senhor está ao seu lado como um poderoso guerreiro, como um poderoso guerreiro. Deus está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Então, primeiro, quando nós limitamos o poder de Deus. Segundo, quando damos mais ênfase para a força da adversidade do que o poder do Senhor. E terceiro, quando nós queremos resolver as coisas através da nossa própria força. Quando você descansa, Deus trabalha, mas quando você trabalha, Deus descansa. Quem que você quer que trabalhe? Quando você descansa, Deus trabalha, mas quando você trabalha, Deus descansa. Você quer Deus agir na sua vida? Então descansa. Descansar não é passividade. Descansar é andar de mão dada com o que Deus disse. No mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Cristo venceu. Cristo não vai vencer, Cristo já venceu. Quando que Cristo venceu? Na cruz, há 2000 anos atrás. Outra coisa aqui que nos impede de acessar o que Deus tem para a nossa vida, que nos impede de avançar e desfrutar dos pensamentos de Deus, dentro do que nós estamos falando aqui, é a convicção da derrota. Lembra do povo aqui, dos cavalos, das carruagens de ferro? A Bíblia fala que o Senhor era com Judá, mas eles disseram assim, não podemos prevalecer. Põe lá, Juízes capítulo 1, verso 19. Juízes 1, 19. Esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Preste atenção, eles tinham convicção da derrota. Lembra dos espias, lá em Números? Deus enviou os espias para espiar a terra, e Deus falou para eles, eu vou te dar a terra é de vocês, podem ir lá. Deus não falou dos gigantes, quem falou dos gigantes foi justamente eles. Tinha gigante na terra? Tinha. Mas Deus não deu ênfase para o gigante. Deus falou, vai, que eu vou dar a terra para vocês. Quando eles voltaram trazendo o relatório, o que eles disseram? De fato, é uma terra boa, mas tem gigante, tem moradores lá, nós nunca vamos conseguir se apropriar dessa terra, nunca vamos conseguir se apropriar dessa promessa de Deus. Eles tinham convicção, não daquilo que Deus havia dado, mas da derrota dele. Tem gente que é assim, tem convicção da derrota, em vez de ter convicção da vitória. Convicção, não vai dar certo, não vou conseguir, não vou avançar. Por quê? Porque a atenção dele é para si. Sai do centro e põe Cristo no centro. Sabe, aquele que tem a convicção na derrota é porque ele está no centro. A Bíblia fala que quando Deus criou os céus e a terra, criou o jardim, ele pegou uma árvore, a árvore da vida, e colocou no centro. Para quê? Para que todas as vezes que o homem pudesse olhar, ele pudesse encontrar a árvore da vida. A árvore da vida aponta para Cristo. Entende? Se o homem estivesse num canto, ele conseguiria ver. Se ele tivesse outro canto, ele conseguiria ver. Entende? A vitória depende quando você coloca Cristo no centro, porque quando você consegue colocar Cristo no centro, você sai do centro, Jesus passa a ser. Meu casamento não tem mais jeito, é porque você está no centro. Sai do centro e deixa Cristo entrar. Coloca Cristo. A minha vida financeira não vai para frente, é porque você está no centro. Sai do centro, põe Cristo.
Essa área eu não consigo romper. Sai do centro, põe em Cristo. E como que eu coloco isso? Quando você declara a palavra. Quando você entra em concordância com o que Deus diz. Andarão dois juntos se não houver entre ele acordo. Não tem como andar com Deus e ter duas visões diferentes. Em Amós 3:3. Andar com Deus é andar concordando. E sabe com o que Deus concorda? É com a sua vitória em Cristo. Mas às vezes você nem concorda com isso. As suas palavras revelam o que está no seu coração. Você quer conhecer uma pessoa? Conversa com ela, porque a boca fala aquilo que está. Você quer conhecer aonde essa pessoa vai chegar? É só você ver o que sai da boca dela. É só o que sai da boca dela. E aquilo que sai está relacionado com aquilo que você se alimenta. O que você se alimenta? Se alimente de Cristo, do Senhor. Entende? E 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, diz assim, 2 Coríntios 5, 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O que é conhecer a Cristo segundo a carne? Foi aquilo que eu falei no início, é conhecer Ele através de uma perspectiva natural. O nosso Senhor foi aquele que nos conduziu em triunfo através da sua obra do Calvário, através da sua obra na cruz. Diga, o meu Deus me leva a viver em triunfo, em triunfo. Não tenha a convicção da derrota, tenha a convicção na vitória de Cristo. Senhor, essas circunstâncias o Senhor já venceu. Essa realidade, há 2000 anos atrás, a nossa vida, a nossa atenção, a nossa visão, o nosso foco precisa estar naquilo que Deus diz, pois aquilo que você foca cresce, aquilo que cresce tem o poder de direcionar a sua vida. O que está direcionando a sua vida? É o relatório do gigante que o diabo está mostrando, ou o relatório daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito? Entende? Aquilo que você foca está mostrando para você aonde você está colocando no centro. O que é o centro? Cristo é o centro da sua vida. Aleluia. Pastor, mas então como que eu faço isso de forma prática, para que eu possa acessar? Como eu disse para você, Lucas capítulo 15, verso 57, diz assim, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim, graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o que te dá a vitória. Coloque os seus olhos de Cristo. O trabalho do diabo é te trazer e levar você a ter uma vida distraída. Lembra quando Pedro anda sobre as águas? Ele está andando sobre as águas. E quando ele está olhando para Cristo, a partir do momento que ele distraiu, ele afundou. Ele afundou. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele viu a força do vento. Viu a força do vento. E às vezes você não está vendo o mover de Deus, você está vendo a força do vento. E o que é ver a força do vento? É a mentira do diabo. Entende? Ver a força do vento é ver aquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Talvez você é um empresário e alguém está dizendo para você, esse ano vai ser um ano difícil. Você está vendo a força do vento. Mas eu convido você a olhar para a força da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. Você mora aqui, mas o seu respaldo é de lá. Ele te tirou das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Lembra? A sua posição, o seu estado não tem poder de alterar a sua posição, mas a sua posição tem poder de alterar o seu estado. Jesus estava numa tempestade, mas ele sabia que ele era amado, ele sabia que ele era abençoado, e por saber, ele deu uma ordem à tempestade, e a tempestade teve que cessar. Quando você entende que diante de Deus você é abençoado, você é frutífero, você é cheio de vida, aquilo que você fala tem poder de trazer existência. Você desfruta do ambiente que você gera. O ambiente que você gera está ligado à compreensão da sua identidade em Deus. Se você se vê como um derrotado, é nesse ambiente que você vai viver. Se você se vê fracassado, é nesse ambiente que você vai ter. Mas se você se vê a partir da perspectiva de Cristo, você vai desfrutar de um ambiente imenso. Lá no seu casamento, qual que é a visão que você tem? O milagre está relacionado à forma que você enxerga. Jesus diz em Efésios 1:16, iluminados são os olhos do vosso coração. Os olhos do coração é os olhos do Espírito. É os olhos do Espírito. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então veja, tira os olhos do inimigo, coloque os olhos em Cristo. Coloque as mãos nos seus olhos assim, ó. Fala para o Senhor, fala, Senhor,
eu oro para que o Senhor possa me trazer visão espiritual, que eu tenha uma visão correta diante da circunstância, diante das adversidades. Fala para Deus: Senhor, eu não tenho conseguido enxergar a vitória diante das circunstâncias, mas eu quero ver, ó Deus, a vida através de como o Senhor enxerga. Eu quero enxergar as circunstâncias, a adversidade através do olhar do vencedor, do abençoado. Ora agora, me dá visão espiritual, Senhor, tira toda a cegueira, pois a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. Ilumina os meus olhos, Senhor. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu não quero ver o meu casamento através da realidade natural, mas através de uma realidade espiritual, minha vida financeira, meu ministério, Senhor, porque é o Senhor que é poderoso para fazer, o Senhor que é poderoso para operar. Aleluia. Fala: Senhor Jesus, eu creio que eu tenho olhos espirituais, eu sou abençoado, favorecido. Senhor Jesus, tira toda a escama dos meus olhos e me faz enxergar o que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Diga: Deus tem grandes coisas, grandes pensamentos na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Segunda coisa, e nós vamos encerrar aqui. A Bíblia diz o seguinte, está lá no mesmo texto, olha lá a Bíblia, coloca aí no Salmos 35, 27, o mesmo texto que nós abrimos. Salmos 35, 27. Cantem com júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do servo. A Bíblia fala que Deus se compraz na prosperidade do servo. Mas olha só, se você pegar o texto, abre comigo em Hebreus 8, verso 6. Hebreus 8, 6, a Bíblia diz assim, ó: agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então a Bíblia, ela é dividida em antiga e nova aliança. A antiga aliança é o Velho Testamento, era aquilo que nós deveríamos fazer para ser abençoado. A nova aliança é o Novo Testamento, é aquilo que Cristo fez por você, por isso você é abençoado. Todas as vezes que você vai ler a Bíblia, você precisa ler ela através da perspectiva da nova aliança, através da visão da obra consumada. O texto de Salmo diz que Deus se compraz na prosperidade do servo. Só que na nova aliança, você não é só servo. Na nova aliança, você é filho. Então a Bíblia diz que Deus tem prazer na alegria do filho. Lá em João 1, do verso 12, diz assim: pois todos aqueles que o receberam, olha só, mas todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos. Sabe por que Deus tem prazer na sua vida? Porque você é filho. Você é filho. Diga: eu sou filho. Quantos aqui são pais, são mães aqui? Levanta a mão. Você tem prazer em ver seu filho crescendo, prosperando, avançando? Você tem prazer? Mateus 7 diz que nós que somos maus, queremos dar boas coisas para os nossos filhos. Imagina Deus que é bom. Imagina Deus que é bom. Se você pensa coisas boas para os seus filhos e você é mau, segundo a palavra de Deus, nós somos. Imagina Deus que é bom. Os pensamentos de Deus são maiores, porque você é filho e filho amado de Deus. Diga: eu faço parte da nova aliança. E da nova aliança, eu sou filho. O que um pai faz com o filho? Ele cuida. Você é cuidado de Deus. Deus cuida de você. O que um pai faz com o filho? Ele protege. Você é protegido por Deus. Eu vou te mostrar isso. Olha só, em João 17, do verso 1 ao 12. João 17, do verso 1 ao 12. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique. Continua, é o verso 11. João 17, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um
assim como nós, verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Em João 17, nós vamos ver a oração sacerdotal. Você não vai ver grandes orações nos evangelhos do Senhor Jesus. Senhor Jesus fazia orações rápidas, curtas, mas aqui ele faz uma oração bem grande. Ele está orando, intercedendo para os seus discípulos. E o que é interessante aqui é quando o Senhor Jesus está orando diante do Pai, e ele fala que ele iria revelar um novo nome, que ele iria mostrar um novo nome. Que nome era esse? A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 15, Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Quando Jesus está orando em João, no verso 17, ele está revelando para os discípulos o novo nome de Deus. E sabe qual que é o novo nome de Deus? Diga assim, o novo nome de Deus é Pai. Preste atenção, Romanos 8,15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão. Qual que é o espírito de escravidão? É o espírito da lei, é o espírito da antiga aliança. Por quê? Porque no Antigo Testamento, eles não se relacionavam com Deus através de um relacionamento de paternidade. No Novo Testamento, você vai ver um relacionamento entre um pai e um filho. Você não está mais no espírito da antiga da aliança, aonde para ser abençoado tinha que merecer. Na nova aliança, você é filho, você é abençoado porque você é filho de Deus. Não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção. Essa palavra adoção no grego aqui é filiação. Você nasceu de novo, você nasceu na família de Deus, você tem um pai, você não está sozinho, você não está desamparado, Deus te ama, diga aleluia. A equipe de louvor pode subir. Olha só, mas Jesus está revelando aqui. Então no Antigo Testamento Deus se revelava aqui por alguns nomes redentivos, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shalom, eram nomes redentivos de Deus. Mas quando você chama Deus de Pai, você acessa o espírito da superior aliança. Quando você fala Pai, você está acessando superiores promessas. Pastor, mas eu chamo Deus de Pai. Mas às vezes nós chamamos Deus de Pai através de um relacionamento frio e religioso. Hoje eu quero levar você a ter uma compreensão. Você é filho, você é amado, você tem um Pai que tem pensamentos grandiosos a seu respeito. Quando você chama Deus de Pai, você está acessando a superior aliança do Senhor. Jesus está dizendo, orando ao Pai, dizendo, guarda-o no teu nome, guarda no teu nome. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Sabe, tem alguma adversidade que você está passando? Eu te convido, só clama, Pai, Pai. A Bíblia diz que eu não preciso mais viver atemorizado, porque eu recebi o espírito de filiação, ao qual clamamos, Abba Pai. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Pai, o Senhor é meu Pai, o Senhor me ama, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Pai. Jesus também está dizendo, Pai, guarda o teu nome, sabe por quê? Porque o nome Pai também é proteção. Quando você fala Pai, Ele te protege. Esse tempo atrás, meu filho, faltou energia no bairro onde eu estava, já tem muito tempo, faltou energia no bairro onde eu estava, onde eu moro, e ele estava na cozinha, e quando ele começou a chorar, e eu estava no quarto, ele começou a chorar desesperado, chorando, e aí eu saí correndo, e abracei ele, quando eu abracei ele parou de chorar, ele ficou quieto, e o Espírito Santo falou comigo, o Senhor falou comigo, todas as vezes que você se sentir num ambiente de escuridão, todas as vezes que você se sentir num ambiente, sabe, de adversidade, só clama, Pai, porque eu sou aquele que te protege. Quando você entende que você é filho e que você tem um Pai, é só clamar, que Ele vem correndo para te abraçar. O Senhor está com você. Tem alguma adversidade? Diga, o Senhor é o meu Pai. Em Mateus 10, do verso 29 ao 31, diz assim, não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento de Pai de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. A Bíblia fala que Deus conhece cada fio de cabelo que você tem, sabe por quê? Porque Ele é um Deus presente e pessoal,
Ele não é um Deus ausente, Ele está junto com você. Quando a Bíblia fala que Ele conhece cada fio do seu cabelo, significa que Ele se importa com você. Só alguém que se importa com você sabe de cada detalhe da sua vida. Só alguém que se importa com você, Ele conhece cada parte do seu ser, porque Ele te ama. Deus não tem prazer na sua tristeza, na sua dor. A sua adversidade, aquilo que importa para você, importa também para Deus. Se importa para você, importa para Deus. Se é importante para você, é importante para o Senhor também. É importante para o Senhor também. Diga assim: aquilo que é importante para mim, é importante para Deus. Todas as vezes que você clama, as mãos dele estão sempre estendidas para você. Diga: eu creio que as mãos do Senhor estão estendidas sobre mim. Em Romanos capítulo 8, verso 17, olha o que a Bíblia diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A Bíblia diz que nós somos filhos, e uma vez que somos filhos, somos herdeiros. Deus deixou uma herança para você. Herança não se conquista, herança se recebe. A herança Cristo conquistou aonde? Na cruz, para que você hoje pudesse apropriar. É de graça para nós, mas houve um grande preço na cruz do Calvário. Deus pagou um alto preço para que você possa viver uma vida abundante. Pastor, estou passando por um momento de depressão, de ansiedade. Estou passando pela pior fase da minha vida. Você não conhece o que eu estou passando, eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que Jesus fez por você na cruz. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Não coloque vírgula onde Deus colocou um ponto final. E o ponto final de Deus é que Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. Talvez você esteja como um José, que te lançaram em uma cova. Te lançaram numa cova, mas é de lá que Deus vai te levantar. É de lá que Deus vai te erguer. Talvez você fale assim: meu ministério passou, não há mais tempo. Por isso que Deus é Deus. Por isso que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Pastor, estou diante de uma adversidade muito grande. É aí que Deus entra. É aí que Deus entra. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. Creia nisso. A Bíblia diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Quem é filho de Deus aqui? Fala para o irmão que está do seu lado, se você é filho, você tem a bênção de Deus, o Espírito de Deus está sobre você. Fala assim: eu profetizo sobre a sua vida a unção de Deus. Eu declaro agora uma reviravolta em todas as áreas na sua vida. Aonde havia morte, eu libero agora vida, graça. Você vai crescer, vai prosperar, vai frutificar, porque Deus que te chamou, Ele é o seu Pai. Em nome de Jesus. Fala assim: em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, depressão, angústia, sai agora da minha vida. Estende as suas mãos para os céus, assim, em sentar onde você está. A Bíblia diz que eu já sou abençoado. Então você vai se apropriar das bênçãos de Deus agora. Começa a tomar posse. Fala: Senhor, eu tomo posse do meu casamento, da minha família, da salvação do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, do meu trabalho, da cura, do meu ministério. Eu declaro agora: os dias que o inimigo falou que acabou, é só o começo. É só o começo. Deus tem pensamentos bons ao meu respeito. Xarabacataralabás. Aleluia. 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 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Você não tem o espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito da miséria, da falência. Esse é o espírito do diabo. E Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, e havia sobre nós o espírito da rebeldia, mas agora atua sobre você o espírito de Cristo. Você não tem o espírito do mundo. Isso ficou para trás.
não tenho o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Ele foi dado gratuitamente sobre você. E Lucas 4,18 diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu. Você foi ungido por Deus. Aleluia. Só que tem algo que nós precisamos aprender nesse texto aqui. A palavra filhos, a palavra filho tem dois sentidos. Há duas palavras no grego para a palavra filho: huios e tekno. Huios e tekno são duas palavras gregas. A palavra huios significa filho maduro, e a palavra tekno significa filho imaturo. Huios, filhos maduros. Tekno, filho imaturo. Você pode ser um filho de Deus, mas não está se apropriando do que Deus tem da sua vida. Você pode ser um filho de Deus e não está desfrutando das promessas de Deus da sua vida. Por quê? Por conta da falta da maturidade espiritual. E o que é maturidade espiritual dentro da palavra de Deus? Hebreus 5,13 diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. Maturidade espiritual é a revelação da justiça de Cristo. Maturidade espiritual é a compreensão da justiça de Cristo. Ser justificado não é só entender que você foi perdoado. Ser justificado é você entender que você foi revestido de Cristo e você não merece nada. Tem tudo a ver com Cristo. Mas por que às vezes você é um tekno, um filho imaturo, que você acha que você merece? É pelo tanto que você ora, o tanto que você jejua. Nós oramos, nós jejuamos, mas não porque nós queremos fazer uma barganha com Deus, é porque nós queremos mais do Senhor. Mas as bênçãos de Deus não estão condicionadas ao que eu faço para Ele, mas sim o que Jesus fez por mim. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 15, do verso 31, diz assim: então lhe respondeu: pai, meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Isso aqui é o texto do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. Lembra do irmão do filho pródigo? Que ele estava reclamando porque o pai havia restituído o filho que havia gastado o seu dinheiro. O irmão do filho pródigo estava dentro da casa, mas não desfrutava das bênçãos da casa. A palavra filho aqui para o irmão do filho pródigo é tekno. Tekno é aquele que quer merecer a bênção de Deus sendo filho. Ele quer merecer a bênção de Deus sendo filho. Entende? Ele quer fazer para o pai, para que o pai se agrade dele. O pai se agrada de você porque você está em Cristo. Romanos 5,1: justificados pois pela fé, tenham paz para com Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você. Assim como Ele é, você é. E aí quando você olha para o texto de Lucas capítulo 15, verso 22, diz assim: o pai porém disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se dele. A palavra filho aqui é ruios. Para aquele que estava tentando merecer é tekno, imaturo. Mas para esse que foi confiado na graça de Deus é ruios. Sabe o que é maturidade para Deus? É quando você entende que você não merece, mas Cristo merece. Sabe o que você merece? Tudo aquilo que Jesus merece. O que Jesus merece? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o que Jesus merece, irmão? Responde para ele. Tudo que Jesus merece é o que você merece, porque você está nele. Tudo que Cristo merece é o que você merece. Você vai avançar e crescer pela graça e pelo favor de Deus. Fica de pé onde você está. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem pensamentos. Aplaude o Senhor, irmãos. Se é para Deus, aplauda o Senhor. Que a bondade do Senhor esteja sobre você. Que você desfrute de dias grandiosos do Senhor. Não deixa o homem, não deixa o diabo direcionar a sua vida. Não deixa a adversidade. O pensamento de Deus é grande ao seu respeito. Ele que te tira do poço, é Ele que te levanta, Ele que te livra no meio da adversidade. Ele entra dentro da sarça.
dentro do caldeirão de fogo, Ele que fecha a boca do leão. Sabe por quê? Porque Ele está contigo todos os dias. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Eu queria que você orasse e que você falasse para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo, os teus pensamentos são grandiosos, eu vou viver dias grandiosos no Senhor. O ano não terminou, é portas abertas, portas abertas. Aleluia. Muitos me conhecem pelo nome, muitos me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. E sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua. Diga quem é? Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, É só chamar. não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe. Mais conhecido como Yeshua. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. eu sou teu É só pai. chamar. Não é sobre Religiosidade. Eu quero intimidade. Feche seus olhos onde você está, vou orar por você. Mas antes disso, seus olhos fechados, só para que você dê a sua atenção ao Senhor. Pessoas que estão no nosso meio já há muito tempo, que há promessas de Deus que foram entulhadas dentro do seu coração. O inimigo entulhou promessas no seu coração, jogando areias, desilusões, frustrações, e você não consegue mais sonhar em ver coisas grandiosas na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro agora o Senhor trazendo para fora essas promessas, o Senhor levando você a voltar a sonhar novamente com aquilo que Ele colocou. Ele colocou, o Senhor trazendo para fora os milagres, aquilo que Ele já te falou, do seu ministério, do seu chamado, da sua família, do seu casamento. Pessoas no nosso meio que não estão conseguindo dormir à noite, porque estão angustiadas, depressivas. Que seja sobre você agora a paz do Espírito, repouse sobre você agora. Em nome de Jesus, espíritos malignos que têm aprisionado, sai agora. Que você tenha noite de sonos abençoadas. Em nome de Jesus. Teve pessoas que falaram assim: Deus, eu não tenho tido testemunhos para contar de vitória na minha vida. Eu quero falar de testemunhos daquilo que o Senhor fez. Deus está dizendo para você: a fé não é dizer, não é testemunhar o que vai acontecer, mas sim aquilo que já aconteceu. Começa a falar do milagre de Deus na sua vida. Começa já a testemunhar aquilo que os seus olhos conseguem enxergar pela fé. Por mais um momento, ora pela sua casa, pela sua família, pela sua vida agora. Oh Espírito de Deus, abençoa a tua igreja.
Nós declaramos, ó Senhor Jesus. Abençoa teu povo, Senhor Jesus. Os teus filhos que aqui estão. Traga cura na enfermidade da alma, no corpo físico. Traga restituição, abre portas aqui, Senhor. Se há demandas que estão esperando eles amanhã, que o Senhor já abra a porta para que eles possam ver o livramento do Senhor. Estende as suas mãos para o céu, diga assim: Senhor Jesus, o Senhor tem pensamentos grandiosos, prosperidade sobre a minha vida. Eu sou filho amado. Diga assim: em nome de Jesus, eu mando embora toda miséria, doença da minha vida, depressão, ansiedade, sai agora. Eu declaro que a minha vida, a minha casa pertence ao Senhor. Diga glória a Deus. Dá salva de palmas para o Senhor Jesus.